dia. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Vamos abrir o nosso projeto Casa Firme dessa quarta-feira. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso condutor. O Senhor nos criou e sabe exatamente, totalmente, tudo que nós precisamos. O Senhor sabe também o que nós queremos, desejamos. O Senhor sabe o que o nosso espírito precisa para se alimentar e o que a nossa carne deseja também. E o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos dado condições de crescermos, meu Deus, exponencialmente. A cada dia, o Senhor tem falado, o Senhor tem derramado sobre nós da Tua unção, do Teu poder. O Senhor tem nos mostrado o Teu caminho para que nós não erremos. Nós já erramos bastante, já fizemos muitas coisas que nos arrependemos, Te pedimos perdão, e hoje o Senhor, meu Deus, tem nos dado condições de termos uma nova vida, não aquela vida como muitos de nós cresceu ouvindo, para corrermos atrás do dinheiro, para encontrarmos alguém para viver com essa pessoa, para gerar com ela uma família e depois ensinar essa família a correr atrás de dinheiro e depois correr atrás de uma pessoa. E assim sucessivamente, não. Essa não é a nossa vida. A nossa vida é o Senhor. É o que vem do Senhor. É o que do Senhor nos alimenta. E o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos dado condições. O Senhor tem sido desde o nosso alicerce, o nosso fundamento até o nosso telhado, a nossa proteção. O que tem nos protegido, o que tem nos coberto. E eu oro, meu Deus, neste início do nosso projeto Casa Firme. Eu consagro ao Senhor essas mais de 24 horas que nós passaremos aqui, falando da Tua palavra, invocando o Teu nome, dando ao Senhor condições do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor, meu Deus, se manifestar, dando condições, meu Deus, para nós mesmos, para que venhamos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração, que venhamos crescer pela Tua palavra e não mais crescer como tantas vezes e por tanto tempo crescemos e não mantivemos esse crescimento. Quantas coisas na vida já alcançamos e depois perdemos, porque não veio do Senhor, não veio, meu Deus, pela mão do Senhor, não foi a bênção do Senhor que nos acrescentou. Eu oro agora e peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos. Meu Deus, nós não queremos estar aqui na carne, mas no Espírito. E eu oro para que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza, o Senhor, meu Deus, nos prepare, o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, para que, ouvindo a Tua palavra, venhamos crer, porque se tem alguma coisa, se tem obras mortas, se tem, meu Deus, atitudes, se tem intenções do nosso coração que impedem que a Tua palavra seja absorvida, que ela seja, meu Deus, misturada com a fé, para que se torne em poder do Senhor. Eu oro agora para que caia por terra, para que não tenha mais poder sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos, mas não é essa a vida, não é esse o destino que nós queremos. Nós queremos o Senhor. Pedimos pela Tua unção, pelo Teu poder, oramos para que a Tua bênção chegue até nós, meu Deus, e que ela se instale na nossa vida. Eu oro e apresento ao Senhor esse projeto Casa Firme de hoje. Peço que em cada momento, na vida de cada pregador que vai estar aqui, cada intercessor,
cada pessoa que vai passar por esse altar e que vai transmitir a tua palavra, que vai orar pelo teu povo, que vai orar pela tua obra, que vai orar pelos santos. Que cada uma, meu Deus, seja tocada, ungida, que cada uma seja ouvida, que cada uma seja atendida e que onde chegar, meu Deus, seja aqui no teu templo, na tua casa, seja onde, meu Deus, a nossa transmissão estiver chegando, que chegue o poder do Senhor e que cada área da nossa vida, meu Deus, seja levantada, que seja edificada, que seja construída e que aquele versículo que nós sempre repetimos de 1 Reis 1,18, que seja, meu Deus, cumprido, que o Senhor estabeleça e nos ajude a edificar a nossa casa como o Senhor fez com Davi, em cada área, em cada um de nós como homens, em cada mulher, em cada criança, adolescente, jovem, em cada uma das áreas da nossa vida, que tenhamos, meu Deus, estrutura espiritual, que tenhamos relacionamento com o Teu Espírito Santo, que tenhamos, meu Deus, uma vida próspera, como a Tua palavra nos garante, que tenhamos, meu Deus, direção, que a nossa mente não seja mais aquela velha mente, mas que ela seja renovada cada dia e agora mesmo, que o Senhor renove a nossa mente pelo Teu Espírito Santo. Eu peço que seja o Senhor quem nos conduza, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que cada um aqui, meu Deus, que passar por esse altar, como instrumento, que diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe a todos nós. Muito obrigado, eu entrego nas Tuas mãos o andamento de todo esse trabalho e peço que o Senhor nos norteie em cada direção, em cada palavra, em cada conselho, em cada pregação, em cada clamor. Muito obrigado por estar aqui, eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço, meu Deus, porque para nós não é o primeiro, e também, meu Deus, se o Senhor não voltar, não é o último, nós continuamos no Senhor, o Senhor tem colocado em nós esse temor, tem nos dado essa visão de vida, e eu te agradeço por isso. Muito obrigado, eu entrego nas Tuas mãos o nosso projeto Casa Firme desta quarta-feira, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Juízes 6. Uma palavra conhecida de todos nós e Juízes 6. Eu vou ler do 1 em diante. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores.
Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto,
com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava, demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Eu vou parar aqui, depois eu continuo no 7. Na segunda-feira ainda eu falei que o tipo de alvo que particularmente eu vejo, o diabo atacando junto, não tanto quanto eu vejo o aliciamento das crianças, mas o público-alvo hoje do diabo tem sido os homens. E muita coisa a gente está vendo hoje na sociedade, do jeito que está, os distúrbios, os desvios, e uma sociedade tão corrompida como ela está, por conta do enfraquecimento do homem. O homem que está enfraquecendo e se rendendo, aceitando. Eu não vou nem dizer de forma passiva, que tem gente que até luta, tem gente que até faz um esforço, mas é um esforço que tem sido em vão, porque é um esforço que limita-se à carne, limita-se ao momento. Então é aquela atitude isolada que fica ali, naquele momento, naquele lugar, que fica naquela situação específica.
E isso, sem ser canalizado com Deus, dá em nada. Porque cada dia mais tem se fechado, né, a porta, e as pessoas que elas não têm dependido de Deus, elas têm ficado isoladas até elas perderem as últimas forças que elas têm e se renderem ao que o sistema tem ditado. É o que nós estamos vendo aí. Então, uma pessoa hoje sozinha, uma pessoa hoje que ela fica por conta dela ter a opinião dela remar contra essa maré, com o tempo, como uma pessoa que remasse contra a maré, seria vencida. De certa maneira, nós vemos isso em Gideão. Um homem que tinha dentro dele uma revolta, né? Ele não se conformava em ouvir as histórias da proporção que ele ouvia e olhar para a vida dele e pensar, será que terminou isso no passado? Será que isso foi só para o passado? Foi para os meus, sei lá qual a geração que viveu isso da família deles, os avós, bisavós, os tataravós, sei lá qual geração? Legal a história, bacana, impressionante, mas o que foi feito dessas obras? O que aconteceu, né, com tudo aquilo que eu ouço falar que Deus fez, que Deus agiu? Só que nós vemos que essa era uma época que Israel começou a clamar. E enquanto o Gideão, ele estava ali com ele, e apesar de tudo que estava acontecendo, ele era um homem que ainda, com a força que ele tinha, com o que ele sabia fazer, ele estava lá, resistindo. Então, uma coisa que a gente precisa aprender a unir é a resistência que a gente tem. Se não tem, nós temos que nos tornar em pessoas, e principalmente falando de homens resistentes. Aquilo que você está vendo, não dá, já está perdido, isso aqui não tem jeito mesmo, isso aqui é desse jeito, deixa para lá. Não. O Gideão era um resistente aqui. Só que ele era um resistente que produzia resultados muito pequenos. Primeiro porque era uma resistência física, era uma resistência com métodos e meios que ele tinha criado ali para sobrevivência. Que é o que algumas pessoas estão fazendo. A pessoa está naquele tanque de prensar uvas, malhando trigo, e se você perguntar, ela está sobrevivendo? Está ou não está? Está. Mas quer ficar só nisso? Não. O Gideão não queria ficar só nisso. Então, tem um lado bom, né, como a gente vê que a Bíblia sempre trabalha isso no Velho Testamento, isso foi trabalhado com o Gideão, isso foi trabalhado no Novo Testamento, Jesus fez isso. Então, bacana, essa força que você tem, ela vai ser usada. Tanto que o anjo do Senhor disse, com a força que você tem, vai libertar Israel. Mas a primeira coisa que ele ouviu, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando ele ouviu isso, o Senhor está com você, o que ele estava ouvindo? Não é só para isso, não. Não é só o que você está fazendo, não. Deus está com você, então pode sair daí desse tanque e ir para coisas maiores. Pode sair aí dessa sala, desse quarto, desse cômodo, desse quadrado, dessa sua ideia que talvez, provavelmente, está até te sustentando, mas está te sustentando a um nível de sobrevivência. Agora, uma coisa a gente precisa entender e pegar para nós isso aqui, que nós temos muito, mas nós temos
muito mais força do que nós imaginamos. E muitas vezes nós ouvimos palavras do tipo, ah não, o poder está no coletivo, o poder está no coletivo, o poder está no coletivo. E tem coisas que Deus trabalha individualmente. E eu penso que alguns homens precisam se descolarem, sabe, dessa ideia de que algumas coisas é no conjunto. Tem coisa que é no conjunto, sim, tem coisa que funciona melhor. A própria palavra diz que é melhor estarem junto do que sozinho, é melhor estarem dois do que apenas um, porque se um cair o outro levanta. A Bíblia fala que da multidão dos conselhos vem a sabedoria, vem a vitória da guerra. Mas, se Deus não trabalhar primeiro a pessoa, e a pessoa ser trabalhada, a pessoa ser ali implodida por dentro, nos seus velhos conceitos, nas suas limitações, nas suas crenças, ela também, se ela não funcionar, diga, se eu não funcionar, individualmente, eu não vou funcionar coletivamente. É aquela história, se você é morando, por exemplo, num quarto sozinho, se você tiver um quarto, só o teu quarto, isso é uma coisa que muita gente aqui já passou, já viveu. Se você com um quarto sozinho teu quarto vive bagunçado, teu quarto vive desarrumado, sujo, com odor ruim, o lugar é inabitável. Você vai morar num quarto coletivo, você vai para uma república, vai ficar melhor? Aí vai ficar bom. Vai ou não vai? Não. Só que por algum motivo tem gente que ainda tem na cabeça, e quando eu falo tem na cabeça, eu quero dizer a mente da pessoa, ela está programada de uma maneira equivocada, está enganada. Porque ela pensa assim, não, mas sozinho eu não dou conta mesmo, sozinho eu não posso mesmo, porque ela foi criada para acreditar nisso. Que ela era incapaz, que ela nunca atingiria um determinado nível na vida, um determinado patamar, que por causa de formação, por causa de dinheiro, por causa de localização, por causa de uma série de fatores, eu não consigo, eu não posso, eu sou inseguro, eu sou menor, eu não tenho o que o outro tem, eu não sou como o meu irmão, eu não sou como meu pai foi, e segundo eu repeti isso ainda, nós não estamos aqui para sermos nem iguais e nem inferiores aos nossos pais, pelo contrário, nós temos que superar os nossos pais. Nós temos que ser melhores do que os nossos pais. Mas algumas situações, às vezes, te passam a seguinte mensagem: não, eu não vou chegar, eu não vou ser como meu pai, eu não vou atingir o que os meus pais atingiram. Você tem que superar eles. Você tem que ir além. Porque você tem, inclusive, a base deles, você tem um exemplo deles, você pode e deve aprender com eles, tanto com os acertos, como também com os erros, ou seja, ele errou aqui, eu não vou passar por aqui. Ela acertou ali, então eu vou repetir aquilo ali. Nós temos eles como escola para nós. Agora, parece que muita gente repete os erros do pai, e da mãe eu falo, e evita os acertos. Porque já se coloca de uma maneira inferior. Não, eu nunca vou chegar onde meu pai e onde minha mãe chegou. Não, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ficar assim. Porque é um domínio mesmo do diabo. O diabo, ele possui a mente da pessoa e ela se acostumou tanto a ficar na parte de baixo da tabela da vida, que ela já, isso não é para mim, porque é muito bom, é bom demais para ser para mim, isso aqui não cabe na minha vida, eu não tenho, eu não vou conseguir, eu não tenho essa força, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa condição, eu não tenho a influência, eu não tenho alguma coisa que os meus pais têm. O Gideão, ele tinha esse pensamento do coletivo.
Só que nós vemos várias vezes aqui Deus, e para mim, a primeira coisa que Deus está trabalhando aqui hoje, nessa palavra, é esse ponto. Se descolhe dessa imagem de que você precisa do coletivo. Porque o processo de Deus na vida de cada um de nós não passa primeiro pelo coletivo. Não começa pelo coletivo. Diga, começa em mim. Diga, começa por mim. Olha aqui que o anjo, e às vezes a gente está até nas nossas orações. Às vezes a gente está até na nossa maneira de buscar Deus e de identificar o que Deus está falando, a gente não está tendo discernimento. Porque o Gideão falava uma coisa e o Senhor falava outra. Então, não adianta eu querer que Deus alinhe a palavra dele a mim. Não é a palavra que vai se alinhar a mim, Deus vai mudar o sentido dele, Deus vai mudar o rumo dele para chegar em mim. Não, eu é que tenho que mudar o meu rumo. Eu é que tenho, como é que eu mudo o meu rumo? A gente já tem um culto antigo da bispa, acho que até da Celso Garcia, que fala qual que é o leme da sua vida. Quem sabe o que é um leme? Não é aquela cidade que tem no interior não, tá? Leme, o que é um leme, gente? Quem sabe o que é um leme? Agora ninguém mais levanta a mão. O sangue de Jesus tem poder. Ó a intimidação, hein? Fala a verdade, eu intimido, gente? Não, né? Obrigado, eu sabia que não. Tanto que vocês viram que vocês responderam, né? Então, quem sabe o que é um leme? Leme é uma peça pequena que tem, para quem não sabe, do navio, que proporcionalmente ela é muito pequena, mas é o que aquilo virando dá a direção que o navio vai seguir a viagem. Qual que é o leme da nossa vida? Mente. Vamos lembrar que a gente vive as coisas sempre duas vezes no mínimo. Primeiro na nossa mente. Depois é que a gente fala, depois é que a gente faz, depois é que a gente reage a alguma coisa. Mas primeiro aquilo acontece na nossa mente. Primeiro a gente pensa aquilo. Para depois a gente ter aquela atitude, aquela reação, para depois falar, para depois agir daquela maneira. Então nós vemos que o Gideão, ele até tinha pensamentos por um lado, que eram bons, olha, o que foi feito, o que aconteceu, né? Mas veja que ele também tinha muito como algo vir, algo acontecer, o que foi feito. Ele não pensava o que eu posso fazer. O que falta eu fazer, mas o que foi feito? O que foi feito? Cadê quem fez? Cadê a obra, né, milagrosa? Cadê a obra poderosa de Deus? Como tem gente que busca Deus assim ainda. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus faz, Deus trabalha, Deus cobre, Deus completa. Mas Deus não trabalha sem cooperação. Já imaginou a Bíblia, como alguns imaginam, ia ter só assim, Deus fez tal coisa, não ia ter nome de homem nenhum. Inclusive, todos os livros da Bíblia se chamariam como, gente? Deus. Então, aqui vamos para o livro de Deus, número 1. E aqui vamos para o livro de Deus, número 2. E estaria escrito, Deus fez, Deus agiu, Deus fez brotar, Deus fez chover, Deus fez tal coisa. O que a gente vê aqui? E o fulano orou, e o fulano agiu, e o fulano foi para tal lugar, como Deus havia mandado. E o fulano creu, e o fulano, como Gideão, e o fulano foi lá e ofereceu o cabrito primeiro, depois o fulano foi lá, obedeceu, pegou o segundo boi, separou. E
aí, diga depois, aí nós vemos Deus agindo, Deus operando, Deus respondendo, Deus ali completando, não é assim? Então, peraí, por que estava parado a obra de Deus no povo de Israel? Por que estava parado? Eu fiz questão de ler essa parte, podia nem ter lido só de Gideão para frente. Por que estava parado? Porque Israel estava parado também com Deus, Israel não estava buscando a Deus. Israel não estava dando condições a Deus. Israel tinha se envolvido com deuses daqueles povos. Tinham se perdido, se afastado de Deus. E Deus entregou eles aos midianitas. Aí vamos voltar no Gideão e no pensamento coletivo. O que foi feito? Cadê as obras? O Senhor vem e diz assim para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você é individual ou é coletivo? Individual. Gideão, ó a mentalidade ainda. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Deus não falou isso para ele. O anjo do Senhor não falou: estou com vocês, eu estou comigo. Mas tem gente que acredita que ainda é muito pequeno para mudar as coisas que estão ao seu redor. Ou seja, tem gente que pensa assim, para Deus mudar, vamos dizer, se Deus precisa mudar esse altar, Deus precisa estar aqui, Deus precisa estar ali, Deus precisa estar em cada. Quando, na verdade, se Deus estiver comigo e eu estiver em Deus, eu posso mudar o que está ao meu redor. Eu tenho poder, e olha como que Deus é poderoso. Uma pessoa com Deus, ela tem o poder de fazer toda a diferença que um lugar, que uma família e que uma sociedade precisa. E o que Israel precisava era de um líder com Deus. Ah, mas mais gente melhor. Claro que mais gente melhor. O que é melhor na sua casa? Ter um com Deus ou ter dois com Deus? O que na sua casa é melhor? Ter um com Deus ou ter todos com Deus? Todos com Deus é melhor. Mas o que o anjo do Senhor disse é que precisava pelo menos de um com Deus. E até então não tinha ninguém. E quando eu falo um com Deus, é um que ouvi Deus ia fazer. Que ia cumprir com o que Deus determinasse. E é isso que nós precisamos pegar para a nossa vida. Contra tudo, contra o sistema, contra as coisas, as visões já estabelecidas, nós precisamos estar com Deus. E acreditar que Deus comigo, eu não vou nem dizer Deus conosco, porque aqui não é o coletivo, mas Deus comigo, Deus com você, você pode alterar o destino de um lugar, você pode alterar o destino da sua família, você pode alterar o destino da sua vida, e esse destino da sua vida alterar o destino da vida de outras pessoas. Você pode fazer a diferença. Como nós vemos que essa entrega que foi sendo progressiva, ela foi sendo gradativa, mas uma gradativa progressiva. O Gideão começou ouvindo e ainda reticente, ainda veja você que até o momento da batalha, uma coisa que toda vez que eu prego sobre Gideão, eu prego uma coisa. Em nenhum momento, até a batalha, nós vemos um Gideão sem medo. Se você observar aqui, ele sempre tinha medo. Mas o medo não o impediu de agir. Pegou esse espírito ou não? Isso aqui é para
desmistificar alguns que pensam, não, mas eu tenho medo. Ele também tinha. Gideão tinha medo? Claro que tinha. Ele teve medo aqui em todo o tempo. Ele tinha medo quando o anjo chegou. O anjo, quando sentou debaixo da árvore lá e ficou assistindo ele, Gideão tinha medo? Do que ele tinha medo? Vamos ver a sua leitura. Do que ele tinha medo? Exatamente, ele tinha esse medo. E esse é o medo que todos os israelitas tinham. É ou não é? O medo de ser roubado. Tanto ele tinha medo de ser roubado, que ele estava fazendo num lugar que o midianita não o procuraria, não acharia. Então, se eu ficar lá no campo aberto, eles vão me achar. Por quê? Era tempo de trigo, então onde se malha o trigo? Lá no campo aberto, lá no lagar. Então eu vou malhar o trigo no tanque de prensar uvas, porque o midianita estava informado. O midianita sabia como funcionavam as coisas. Então, na época da colheita da uva, onde que o midianita iria? No tanque de prensar uvas. Então, agora que era a época do trigo, o Gideão estava lá no tanque de prensar uvas, onde ele não seria procurado. Então, veja, isso aqui é uma coisa importantíssima para nós. Ah, mas eu tenho medo, mas eu faço. Porque tem gente que está esperando essa condição emocional perfeita, que é qual? Eu não vou ter medo, aí eu vou agir. Quando você não tem um medo, você tem outro. E a gente não pode ficar olhando para o medo, porque se você olhar para o medo, o que é olhar para o medo? Lembra do leme da sua vida? Onde que as coisas começam? Na sua mente. Primeiro você vive as coisas aqui, é ou não é? Porque primeiro você pensa elas. Se você alimenta o medo, o que é alimentar o medo? Você ficar pensando naquilo que te enfraquece, você ficar pensando no pior, você não vai fazer nada. Ah, eu estou com medo do midianita, não vou nem trabalhar hoje. Ah, eu estou com medo do midianita, eu vou perder o trigo. Não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer. Estava ele lá, aí o anjo do Senhor, o Senhor está com você. E ele ainda entendendo, ah, mas Deus, não estou falando que eu estou com todos, eu estou com você. Mas como que, aí depois, qual foi o medo dele? O tamanho, a proporção, a aceitação dele, sendo a pessoa pobre, de uma família inexpressiva. E esse é um medo que muitos de nós têm, nos trava, nos bloqueia, e a gente fica trazendo coisas que não nos ajudam. A gente contraria aquele versículo que diz, eu penso no que me dá. O que me dá? Esperança. O Gideão aqui, ele estava alimentando o que não dava esperança. O que mantinha ele, minha família é menor, eu sou o menor da minha família e o meu clã é o menos importante de Manassés. Quer dizer, eu não tenho expressão aqui. O Senhor não está preocupado com isso. E a gente precisa saber que sempre nós temos a mente de Cristo para alinhar a nossa, porque a mente de Cristo sempre está acima da nossa. Considere que sempre tem algo que você ainda não está pensando certo, e você pode alinhar agora, você pode elevar o teu pensamento agora. Você está com um pensamento baixo, você está com um pensamento inferior, e você tem a palavra, você tem Jesus Cristo, você tem a direção do Espírito Santo para elevar, diga elevar, o meu pensamento. Como Gideão aqui. Eu sou menor da minha casa, minha tribo, a minha casa, minha família, o meu clã é o menos importante. E ainda invocando, mas onde estão todas? Eu não estou falando disso, eu estou falando que eu estou com você.
Veja, Deus falando. Você está se atendo, você está olhando, você está se apegando a coisas que não é o que eu estou falando. Então, vamos lá, cada um aqui. O que Deus tem falado com você? Esquece. Esse é aquele momento que eu digo que você tem que imaginar agora que só tem você no culto. Eu costumo dizer, inclusive, seja egoísta agora. Esquece que tem mais gente na igreja, está entendendo? Agora é comigo. O que Deus tem falado comigo que eu ainda tenho... É como se Ele não estivesse falando comigo, é como se ainda eu dependesse de outras pessoas, eu dependesse de outras situações, eu me visse aquém do que Deus me vê, eu atrelasse minha vitória, minha conquista, minha ascensão, minha vida ser mudada a coisas, a pessoas, a lugares, a circunstâncias, que Deus está claramente dizendo, o negócio é com você. O anjo repetindo para ele, vai com a força que você tem em libertar Israel. Não te enviei quem? Eu. Quem estava falando com ele? Deus. Aqui era mais uma vez, como eu creio que cada um aqui está ouvindo. É Deus dizendo assim, para de ficar pensando em tanta coisa, pensa em mim. Para de ficar considerando, lembrando, pensando talvez até aí, nessa força toda que você está colocando para esconder isso, para, ele estava, eu estou escondendo. Eu imagino, eu penso, que quando o anjo ainda começou a falar com ele, ele ainda, sabe, meio que digamos que o anjo ali embaixo da árvore, ele atento ali, sim, não, mas o que foi feito das coisas, tal, tipo, eu ainda preocupado com muita coisa ao meu redor, sabe, aquela coisa de quem ainda tem, de quem ainda está habituado àquela vida pequena, aquela vida de fuga, aquela vida de esconder coisas, aquela vida de que, não, eu tenho que estar atento aqui, porque eu posso perder a qualquer momento, eu posso ser surpreendido, eu posso ter aqui uma perda, eu posso ter uma decepção, eu posso me frustrar de novo, eu posso cair de novo. Aconteceu isso? Aconteceu? Não. Porque o que importava estava à frente dele, que era o anjo do Senhor. Toda a direção que ele precisava vinha, estava vindo e ainda viria do anjo do Senhor. E viria para quem, gente? Para o pai dele. Viria para quem? Para o povo todo reunido ali, atento. Para quem iria a direção? Para ele. Para o Gideão. Então olha que coisa incrível. Tinha tanta gente, como ele mesmo disse, tanta gente mais forte, maior, mais importante, mais significativa. O Senhor falou com ele. E ele precisava dar ouvidos àquilo. A pegar aquilo para ele. E ele pegou. Quando o anjo falou com ele, veja que ele deixou o que ele estava fazendo e ele foi para a direção do Senhor. Que é o que Deus quer de nós. Eu estou ouvindo isso, eu creio, então eu faço segundo o que eu estou ouvindo. Porque como é que uma pessoa prova que ela não crê? Não é quando ela não fala, não repete, eu creio, está ligado, eu bebo do Espírito, tal, não. Quando ele passou a crer naquilo, ele foi se desprendendo daquilo que mostrava que ele não cria. Então, o que mostrava que ele não cria? O coletivo, aquela visão que ele tinha de si mesmo, não pode ser eu, porque eu sou pequeno, sou menor da minha família, meu clã é menos importante. Então, quando ele creu, o que ele fez? Ele deixou o trigo, ele saiu do tanque, ele parou de repetir, ele parou de contestar, e aí ele se voltou para o Senhor. Então, se eu vou fazer isso, se de fato posso contar com o teu favor, porque ele não disse, eu te enviei.
Ele disse, você vai derrotar todos, está escrito, você vai derrotar todos os midianitas como se fossem quantos? 1. Quer dizer, é você contra todos, eu vou transformar todos em um e vou te colocar mais forte do que esse um. O Gideão, se eu posso contar com o teu favor, então agora eu vou fazer algo para o Senhor. Aqui você vê que ele já não disse que não dava, não podia, que era o menor. Aí ele não estava mais ali preocupado se alguém ia roubar o trigo dele, se alguém estava vindo, descendo, se ele seria surpreendido. Isso é uma coisa que a gente precisa orar. Daqui a pouquinho a gente vai orar, vai pedir, Senhor, me ajuda a desprender. Às vezes a gente tem uma coisa tão grandiosa diante de nós e a gente está preso, apegado. Está igual o joio junto com o trigo, está entrelaçado em coisas que só estão... Nossos valores são tão baixos que a gente está preso a essas coisas e com isso a gente está se afastando das grandes. O que era grande aqui era o Senhor diante dele. E ele precisava dessa aproximação. Porque não basta ouvir Deus. Você tem que se voltar para a direção dele, como ele disse, voltem-se para mim e eu... Não adianta você ouvir a palavra. Não adianta você saber, por exemplo, o que Deus tem. Você precisa se voltar para Deus. E você se volta para Deus fazendo aquilo que vai agradá-lo. Ele não disse primeiro, então, Senhor, me dá. Então, Senhor, faz. Então, Senhor, coloca aqui na minha mão a arma que eu vou usar para derrotar todos os homens como se fosse um. Foi isso que ele fez? Se eu posso contar com o teu favor, quer dizer, o Senhor já falou que eu posso contar. Então, deixa eu te oferecer algo. Porque o Senhor se voltou para mim, agora eu vou me voltar para o Senhor. Com o que eu sou. Com o que eu sei. Com o que eu tenho. E ele foi lá, até a casa dele, pegou um cabrito dele, e usou o que ele sabia para preparar o que ele tinha, para chegar como ele era. Está aqui. O Senhor recebeu. E quando o Senhor recebeu e aprovou a atitude dele, o Senhor disse, agora eu vou dizer o que você vai fazer. Tipo, ó, o Senhor o promovendo. Que veja que o cabrito foi o que ele tinha, com o que ele sabia, que foi ele que preparou, ele fez lá o pão sem fermento, trouxe, e ali ele mostrou o que ele era, os valores dele. O Senhor recebeu. Porque aquilo agrada a Deus. Quando uma pessoa se volta para Deus, com o que ela tem, com o tempo que ela tem, com a obra que ela pode oferecer para Deus, com a oferta dela, com o que ela tem, se ela tem dinheiro, se ela tem capacidade, se ela tem talento, se ela tem uma habilidade, ela chega com o que ela tem, ela faz o que ela sabe, e ela apresenta o que ela é para Deus. E aí é quando você se volta para Deus, porque a gente se volta para Deus assim, não é só falando, clamando, pedindo, a gente se volta para Deus com atitude. Como o Gideão fez. Aí o Senhor o promoveu. Como que Deus o promoveu? Deus mostrou que ele podia mais. Então agora você vai separar o segundo novilho do seu pai. Você vai pegar ele, você vai lá derrubar o altar, você vai quebrar, destruir o altar de Baal, você vai derrubar o poste de Azerá, e aí você vai pegar, construir um altar para mim, e vai oferecer o segundo novilho. E aí eu repito para você, ele estava com medo ou não estava? Está escrito isso. Tem gente que não, ele não estava com medo. Em todo momento a gente vê o medo. Isso é para você entender que em determinados processos da sua vida, pode ser que você tenha medo em todo ele. Está entendendo? Quando não é um medo, é outro. Só que o medo não tem esse poder de te barrar.
muitas vezes o medo continua ali. E basta que você decida, eu vou mesmo com medo. Está escrito, mas com medo fez tudo de noite. Não é isso que está escrito? Quer dizer, ele deixou de ter medo à noite? Não. Ele só pôde se concentrar mais do que ele estava fazendo. Era igual lá no tanque de prensar uvas. Por que ele não fazia lá, no campo aberto? Porque aquilo ia dispersar completamente ele. E o medo, antes de qualquer coisa, ele é uma distração para nós. Se ele fizesse de dia, ele ia ter que ficar mais preocupado quando viesse alguém passar e ver ele, do que em fazer o que Deus determinou. Então, o que é que está te distraindo hoje do que Deus falou? Muda o horário, muda o ambiente, muda o método. Mas o que você não pode mudar é a direção de Deus. Isso não vai mudar. Ele não negociou com Deus, Senhor, isso é muito complicado, isso é muito perigoso, Senhor, isso é muito difícil. Fala outra coisa, vai. Foi isso que ele fez? Hã? Ou seja, aprenda, Deus não vai mudar a direção que ele deu. Você é que cria um meio de cumprir com ela. Ah, eu estou cansado. Não, mas eu tenho que orar. Eu vou orar, então eu vou ver outro horário. Ah, é longe para eu ir para a igreja, dá um jeito. Tem gente que tinha dificuldade em vir para a igreja por conta da distância. O que a pessoa fez? Tem gente que para de ir para a igreja, é a atitude certa? Tem gente que mudou para perto da igreja. É uma atitude certa? Claro que é. Por quê? Espera aí. É igual o Gideão, não está dando para eu, não dá para eu ir de dia, não vai dar para eu fazer isso de dia. E aí, eu vou fazer o quê? Não vou fazer? Essa é a resposta, então? Corro perigo de morte, tem ameaça, se me virem fazendo isso, vão vir para cima, não vão deixar. O que eu vou fazer? Vou fazer de noite. Tem coisa na vida da gente que é isso. Não dá para fazer de dia. Tem gente que deixa de fazer. Deus vai mudar? Ah, eu vou te dar um desconto, então eu vou falar uma coisa mais fácil. Não vai mudar. Faz de noite. Cria um meio. Sacrifica seu sono. Se junta com quem vai contribuir, com quem vai te ajudar. Não adianta, sei lá, com um idólatra, um seguidor de Baal, um cego espiritualmente. Você tem que se juntar a alguém que vai te ouvir, alguém que vai te apoiar num projeto desse, que não vai ser uma pedra de tropeço, mas que vai ser um apoio, que vai ser uma mão do teu lado, como ele fez. E foi lá ele e avançou como Deus deu a ele direção. Derrubou o altar de Baal, derrubou o poste de Azerá, construiu o altar para o Senhor e ofereceu o segundo novilho. E veja, de quem ele teve medo primeiro? Aqui a gente vai vendo onde Deus vai agindo. De quem ele teve medo primeiro para fazer isso de noite e não de dia? Está escrito aqui, ó. De quem que ele teve medo primeiro? Com medo de quem? Da sua... Quem era o líder da família dele? O pai. Quem foi o primeiro que defendeu ele? Mas veja que ele teve medo. Por que ele teve medo da família? A primeira pessoa da família era o pai dele. Por que ele teve medo? Porque o altar era do pai. Porque o poste era do pai. Porque o boi era de quem? Então ele teve que fazer isso para romper com tradição, romper com costume de família. Ele abriu mão, ele tirou uma segurança que havia ali financeira. E o primeiro que defendeu ele foi o pai. E aqui a gente vê o quê? Um milagre, uma obra de Deus. Não foi o Gideão que fez aquilo no coração do pai dele. Quem que mudou o coração do pai dele? Deus.
Mas Deus mudou por causa da fé que ele praticou. E não por causa do medo que ele se entregou. Não vou fazer, meu pai não vai gostar, minha família não vai aceitar, vai ser difícil, os homens da cidade não vão gostar. Ele enfrentou a si mesmo, o medo dele, ele enfrentou a tradição, ele enfrentou a lógica, ele enfrentou a situação financeira que era de escassez, passou por cima de tudo isso. Ele passou por cima dele em primeiro lugar. E ele fez a vontade, ele atendeu a direção de Deus. Que é o que nós temos que fazer. E assim, eu poderia ficar aqui, se o horário permitisse, mostrando para você cada avanço que ele foi dando, mesmo com medo, mas ele pela fé, ele cria no que Deus falava, tinha medo, mas ele pela fé agia, obedecia, se entregava àquela palavra, se entregava àquela direção. E assim Gideão foi crescendo em Deus, até que ele venceu aquela multidão, aquele exército, com apenas 300 homens. E aí eu repito, não foram os 300 homens, foi Gideão na direção de Deus. Porque se não tivesse sido nenhum, ele teria vencido do mesmo jeito. Deus teria criado um outro meio, Deus teria criado uma outra forma, porque a promessa não era com 300, a promessa era que ele venceria todos como se fossem apenas um. Ele creu, ele rompeu, ele liderou, ele convocou, ele passou por cima dele, e cada atitude dele foi sendo recompensada por Deus. Da mesma maneira que cada atitude que você dá, contrariando tua lógica, contrariando teu passado, contrariando a tua vida, contrariando o que está ao teu redor, pelo que Deus te fala, você vai sendo honrado e recompensado por Ele. Isso que tem faltado para que nós tenhamos homens fortes. Homens que contrariam, que aprenderam em casa com os pais, que contraria a família às vezes. Porque às vezes a tua família já está tomada por uma cegueira. A família dele era cega, tinha 2 altares, um poste e um altar, e era para o Deus vivo? Veja, já estava tomada. E no caso a família dele era israelita. O israelita tem um mandamento acima dos outros, ter apenas quantos deuses? Um, e o Deus verdadeiro. E esse Deus não é nem Baal, nem Azerá. Às vezes você se vê numa condição, mas e aí? E aí que obedeça a Deus. É assim que você se fortalece, que você cresce, é assim que você prevalece, derrubando conceitos, derrubando regras, tendências e fazendo a vontade dele. Coloque-se em pé, por gentileza, vamos orar. Eu quero que você peça para Deus te ajudar a se desprender agora de crenças, de imagens que tem na sua mente, que estão te atrapalhando. Se libertar de... Eu não vou nem dizer para que você se liberte do medo como um todo, mas que você não permita que o medo que você tem hoje, que você sente hoje, tenha algum poder de limitação na sua vida. Em nome de Jesus, ele não vai ter. E o medo, muitas vezes, não é nem o que impede, ele é apenas o que distrai. E é essa distração que a pessoa, ela deixa de viver no tempo certo que ela deveria viver. Não dependa mais, eu com todos os outros homens. Não. Eu, o que Deus tem comigo é comigo. Como o que Deus quer de mim, Ele quer de mim. É da minha parte, é da minha vida, é a minha atitude, é a minha obra. É a condição que eu vou dar para Ele.
Senhor, eu te peço agora, toca o coração de cada um. Eu oro para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a desprendermos-nos de tudo aquilo que ainda está nos distraindo. Tem coisas, tem pensamentos, tem situações, tem pessoas, tem crenças que estão nos distraindo. Tem regras que nós tomamos como regras de vida, que estão, meu Deus, nos enfraquecendo. Coisas que aprendemos, lições que recebemos, meu Deus, e que não vêm do Senhor. Que agora, meu Pai, concorrem na nossa vida com a Tua palavra. E eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda agora a desprendermos-nos de cada uma delas. Dessas visões que só têm nos mantido no mesmo lugar, na mesma condição. Nos ajuda a desprender de pessoas. Nos ajuda, meu Deus, a não nos deter pelo que elas vão falar, segundo o que elas vão ver nós agindo, como elas vão se comportar. Que aqui não tenha ninguém, meu Deus, que deixe de fazer o que o Senhor determina pelo medo da reprovação, da rejeição. Não, a reprovação que nós temos que nos realmente preocupar é com a reprovação do Senhor. Essa, meu Deus, é a reprovação que nós não podemos ter. E eu oro para que, com o exemplo do Gideão e esse avanço que ele foi tendo, a cada palavra, a cada mensagem do Senhor, a cada direção que ele recebia do Senhor, eu peço que cada homem aqui também tenha, meu Deus, com cada mensagem, com cada direção clara do Senhor. E aqui, meu Deus, nós recebemos direções claras do Senhor, para agirmos, para nos desprendermos, para não contarmos mais com esse apoio, para não nos determos mais ao coletivo, não ficarmos mais presos a como estão as pessoas ao nosso redor, ao que elas estão pensando, ao que elas estão falando, a como elas nos veem. Não importa como o Senhor nos vê, o que o Senhor tem nos falado. E assim, meu Deus, eu creio que o Senhor leva cada um para um outro nível, que o Senhor liberta de crenças, de pensamentos que limitavam, que o Senhor, meu Deus, eleva aqueles que estão ouvindo a Tua palavra a viverem uma outra vida, a terem outros resultados e a fazerem a diferença como Gideão fez. O tempo era difícil, a situação era caótica, tudo ao redor conspirava contra, mas quando Gideão, um homem, deu ouvidos ao Senhor, ele fez a diferença. E primeiro ele fez com o Senhor a diferença, e depois o Senhor deu a ele condição, o Senhor deu direção, o Senhor deu a ele poder para que ele fizesse a diferença, na casa dele primeiro, depois em todo o país e para todo o país dele. E eu oro para que assim o Senhor nos levante também, meu Deus, como líderes, como homens fortes, que venham fazer a diferença, que venham, meu Deus, romper com um passado, com uma tradição, com uma vida. Talvez a nossa própria vida se limitou à tradição, se limitou, meu Deus, ao que alguém já tinha feito, alguém já tinha dito antes. Mas eu creio, tomo posse dessa unção, para rompermos, para irmos além, para fazermos mais, e debaixo da liderança do Senhor, nós alcançarmos, realizarmos feitos incríveis, que até então, meu Deus, nem concebíamos na nossa mente, mas que agora não concebemos, mas cremos, e vamos fazer, vamos obedecer, para que o Senhor possa nos usar, meu Deus, para coisas grandes e firmes. Eu peço, abençoa cada um desses homens, abençoa cada um, meu Deus, e torna-os fortes no Senhor, cabeças, líderes,
homens poderosos, meu Deus, que seguem e que fazem a tua vontade. É o que eu peço, eu oro e assim eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém